Até quando nós poderemos ser salvos? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje aqui eu quero falar com vocês sobre o que está lá em Romanos 11. Aqui em Romanos 11, Paulo está argumentando sobre o que vai acontecer com Israel, o que vai acontecer com o povo judeu. E aí, na verdade, Paulo vem argumentando aqui que era previsto que os judeus, então, eles teriam o seu coração endurecido, mas justamente isso fazia parte do plano salvífico de Deus, para que então a palavra pudesse chegar aos gentios, chegasse a nós. E aí, por conta disso, de fato, é que a gente foi e alcançou a salvação. Mas isso não vai ser para sempre. Em breve, o tempo da igreja, o tempo da graça vai terminar e os judeus, então, eles vão voltar para Deus e vão também ser perdoados, fazendo parte do plano salvífico de Deus. E aí lá no versículo 11, então, Paulo fala assim: então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirige-me a vocês, que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu reestabelecimento, senão vida dentre os mortos? Se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. E aí é legal porque a gente está percebendo aqui que Paulo está dizendo o seguinte, que nesse momento eles estão afastados, eles estão então sendo trabalhados para que eles venham então aceitar a Jesus. Enquanto isso nós estamos sendo salvos. Mas quando eles se voltarem para Deus de fato e aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, mais ainda essas bênçãos serão derramadas sobre nós. Então que a gente possa entender que tudo isso faz parte do plano de Deus. E lá no versículo 25 fala assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E, assim, em todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, tudo isso está acontecendo até que tenha entrado a plenitude dos gentios, ou seja, a totalidade dos gentios seja salvo, termine a era da graça, para que então Jesus venha, porque está dizendo, o libertador virá de Sião, e então Jesus venha para que eles então venham a aceitá-lo, para que eles reconheçam que aquele Messias que foi rejeitado lá atrás, ele é o verdadeiro Messias e que ele está voltando para cumprir aquilo que Deus planejou, porque Deus planejou desde o início, desde lá da totalidade das primícias da massa, na sua totalidade, Deus programou para que então essas bênçãos fossem derramadas sobre esse povo especial e através dele então pudesse chegar ao mundo inteiro. Como eles rejeitaram, isso veio então acontecer para que os gentios fossem alcançados. E aí os gentios sendo alcançados, a palavra de Deus chegasse a todo mundo, todas as nações do mundo ouvissem sobre o Evangelho, sobre o Senhor. Então esse tempo se completasse e aí Jesus volta para que ele cumpra tudo aquilo que Deus prometeu para esse povo especial, para que aquele remanescente que foi guardado da mesma maneira que houve um remanescente durante todo o período da história, aquele remanescente que foi guardado, ele possa então aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aí então se cumpra tudo aquilo que Deus prometeu, para que então venha essa era onde aqueles que foram salvos, aqueles que aceitaram Jesus, possam reinar com ele quando ele voltar. Que a gente fique com essa palavra hoje, que você tenha uma segunda com sabedoria e que Deus te abençoe.